Olá, pessoal! Agora iniciaremos o terceiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Lucas. Então, antes de começarmos o capítulo 1 deste livro, que nós iremos dividir em duas partes. Primeiro, faremos do versículo 1 ao 38 e na segunda parte do 38 em diante, porque é um capítulo mais extenso, certo? Então, antes de começarmos, como sempre, vamos orar? Pai Celestial, nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para estudar este capítulo. Pedimos que o Senhor, através do Espírito Santo, venha nos conduzir. Torna, Senhor, o nosso coração um coração apto a te ouvir, a te obedecer. Um coração, ó Deus, que esteja realmente submisso ao Senhor e disposto a seguir aquilo que o Senhor nos falar. Desde já nós te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco. Nós reconhecemos que o Senhor tem cuidado de nós, Pai, a cada dia nos instruindo conforme a sua vontade. Desde já nós entregamos toda a glória, honra, louvor e adoração ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, pessoal, Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 38. A versão que eu leio nesses vídeos é a NVT, certo? Então vamos começar. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo o que lhe foi ensinado. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa, Isabel, também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já eram bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo estava realizando o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era de costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: "Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos." Zacarias disse ao anjo: "Como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada." O anjo respondeu: "Sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo." Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles, e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou
e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Nessa parte 1, pessoal, nós temos várias informações importantíssimas para tanto entendermos o livro de Lucas, quanto também para irmos aprendendo do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, primeiro, eu quero destacar com vocês o versículo 3, em que Lucas fala que ele investigou tudo detalhadamente desde o início, para escrever para quem? Para o excelentíssimo Teófilo, a fim de que ele tivesse certeza de tudo o que estava sendo ensinado. Por que essas informações são importantes? Primeiro, quem era Lucas? Mais para frente, nós vamos ver que Lucas não foi uma testemunha ocular de Jesus, ou seja, ele não viu diretamente Jesus. Mas Lucas era médico, isso está escrito na Bíblia. E por que eu estou ressaltando isso? Porque às vezes as pessoas falam, que a Bíblia é para pessoas ignorantes. E que foram pessoas ignorantes, como ignorantes, gente, entre aspas. Mas vocês entendem o que as pessoas falam. Então, que foram pessoas leigas, ignorantes que escreveram, como Pedro. Pedro era só um pescador, entendeu? E aí, elas falam isso num tom de desprezo. E a Bíblia, Deus já sabendo disso, colocou Lucas, que era o quê? Médico. Para escrever para quem? Para o excelentíssimo Teófilo. A Bíblia não deixa claro quem era Teófilo, mas Lucas, ao chamar como médico, ao chamar alguém de excelentíssimo Teófilo, dá a entender que essa pessoa, esse Teófilo, era alguém de alta posição social. Talvez alguém da alta elite, do Império Romano, não dá para definir, mas não era uma pessoa considerada simples. Então isso é importante porque até a fala de Lucas e o livro de Lucas, tudo ele vai estudar minuciosamente, como o médico faz. Ele não só acolhe em geral, não só acolhe uma informação, ele vai estudar essa informação, investigar antes de passar adiante. Entenderam a importância disso? E aí ele começa lá do início com João Batista. Por que João Batista era importante? Primeiro, a Bíblia mostra que Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, eles vinham de uma linhagem sacerdotal. O que era essa linhagem sacerdotal? Então, vocês precisam entender que aquela coisa, Deus não dá ponto sem nó. Tudo na Bíblia tem motivo para estar ali. Zacarias era sacerdote e Isabel era da linhagem de Arão, ou seja, descendente de Arão, que também é sacerdote. E o que o sacerdote fazia? Ele era um representante
das pessoas diante de Deus, porque antes de Jesus não se podia entrar diretamente diante de Deus e orar como nós fazemos hoje. E os sacerdotes, eles faziam esse papel. Eles representavam o povo diante de Deus. E Zacarias era um sacerdote e Isabel era descendente de um sacerdote. E aí eles eram, já avançados em anos. Quando fala no versículo 7 que ambos já estavam bem velhos, significa que era uma idade, não fala qual, mas era uma idade que claramente era impossível aos olhos humanos que a pessoa tivesse filhos, porque senão não seria milagre. E aí aparece o anjo Gabriel para Zacarias, na hora que ele está oferecendo incenso diante de Deus. Só para vocês entenderem, naquela época o templo, que era onde se buscava Deus, tinha o lugar santíssimo, que é onde tinha a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, que era fechado com uma cortina. Tinha o lugar santo, que era onde era oferecido incenso. E lá fora ficava o povo, as pessoas normais, que não exerciam cargo, certo? E Zacarias estava no lugar santo oferecendo incenso. Para que era oferecido incenso? Naquela época, hoje a gente não oferece incenso para Deus. Vocês vão entender por quê. O incenso, ele representava as orações do povo. Isso foi estabelecido por Deus no Antigo Testamento. Representava as orações do povo, a comunhão de Deus, das pessoas com Deus, a adoração a Deus. E o sacerdote oferecia o incenso em favor do povo, que a Bíblia mostra no versículo 10, que tinha uma grande multidão orando lá fora. Elas oravam lá fora, ele oferecia o incenso no lugar, lá dentro do lugar santo. Para apresentar a Deus aquelas orações. Hoje não é necessário fazer isso, por quê? Porque nós oramos através do nome de Jesus e a Bíblia diz que Ele está do lado de Deus intercedendo em nosso favor. Ele é o único mediador, segundo a Bíblia, entre nós e Deus, certo? E aí, João duvida, e por duvidar, o anjo fala que ele não falaria até que se cumprisse aquilo que aconteceria. E olha que interessante, o que o anjo Gabriel fala que Deus disse para ele, não é da cabeça do anjo não, tá? Deus disse para o anjo Gabriel que João seria uma pessoa, um homem, com o espírito e o poder de Elias. Não tem nada a ver com reencarnação de Elias. O espírito de Elias saiu de Elias, porque Elias morreu, e reencarnou em João. Nada a ver com isso. A Bíblia fala que ao homem cabe morrer uma só vez e depois vem o juízo. Então não existe base bíblica para reencarnação, tá? E aí, qual que seria o propósito de João, a missão de João? Que ele faria, o que fala aqui? Primeiro, que seria um homem com espírito e poder de Elias, isso está no versículo 17. E prepararia o povo para a vinda do Senhor. O espírito e o poder de Elias está descrevendo a unção que ele teria. Não é que é o mesmo espírito de Elias, entendeu? É a unção. E o objetivo dele era preparar o povo para a vinda do Senhor. Então ele era o Senhor? Não. Adianta adorar João Batista? Não, porque ele não é o Senhor. E aí, nós vemos que se cumpre que Isabel realmente engravida. E aí, o mesmo anjo vai lá em Maria, que estava em outro lugar, estava em Nazaré, na cidade da Galileia, anunciar para ela que ela daria à luz a um filho, mesmo sendo virgem, ou seja, outro milagre. Um é porque era idosa, que é Isabel, e a outra é porque era virgem. E aí deixa claro que foi antes dela se casar com José, E aí o que é falado? Que no versículo 32, que ele seria grande, esse filho, seria filho do Altíssimo, que o Senhor lhe daria o trono de Davi, que era antepassado de Maria. Davi foi o quê? Rei. E que ele reinaria para sempre. Por quê? Porque Jesus é eterno, ele vai reinar para sempre. Então se cumpriu. E Deus já tinha prometido isso para Davi, que a linhagem, os descendentes dele teriam um trono para sempre. Mas o trono era espiritual, que é muito melhor do que um trono, no mundo físico. E aí ele fala que o Espírito Santo que faria esse milagre. E ele conta no versículo 36 que Isabel estava grávida. Isabel, aquela que não poderia ter filhos, que já estava idosa, ela estava grávida.
E aí, nessa época, uma morava numa cidade, a outra morava na outra cidade. Não existia WhatsApp, não existia rede social, telefone para ligar e contar. Então, não tinha como, fisicamente, Maria saber que Isabel, sua prima, estava grávida, se Deus não informasse isso, entendeu? Então, por isso que é importante quando fala isso, por quê? Porque o anjo está confirmando para Isabel que já aconteceu um milagre, que vai acontecer com ela também. Mas diferente de Isabel, Maria confiou. Se ela não tivesse confiado, ela teria sido punida também, certo? E aí, o que Maria diz no versículo 38, que é muito importante? Sou serva do Senhor. Serva do Senhor. Que aconteça aquilo que Deus definiu. E na parte 2 desse capítulo, nós veremos o que isso quer dizer. Certo, pessoal? Então, um abraço para vocês e até a parte 2 do capítulo 1 de Lucas.